Bem-vindos ao GCN, aos destaques do Tour de France 2019, onde o italiano Elia Viviani da Deceuninck Quick-Step venceu a quarta etapa ontem em uma chegada muito disputada e veloz em Nancy, depois de 213 km de prova. Foi a primeira conquista do italiano no Tour de France, que agora tem vitórias nas 3 grandes voltas ciclísticas do mundo, incluindo o Giro de Itália e La Volta de Espanha. E sem alterações na classificação geral, o francês Julien Alaphilippe da Deceuninck Quick-Step continua vestindo o maillot jaune, a camisa amarela de líder geral da Volta da França. E hoje a quinta etapa do Tour de France largou em Saint-Dié-des-Vosges, no nordeste da França, incluindo 4 prêmios de montanha, com o Côte de Trois-Épines, subida de 5 km e 6,7% de inclinação, mas com uma chegada plana em Colmar, totalizando 175,5 km. Mais um dia ensolarado na França, com a temperatura na casa dos 21 graus na largada, mas as coisas logo iriam esquentar. E assim que o senhor Christian Prudhomme autorizou a largada oficial da prova, diversos ataques aconteceram na frente da corrida. E logo depois formava-se a primeira escapada do dia, com o incansável ciclista belga Thomas de Gendt da Lotto Soudal, o especialista em contrarrelógio individual Jan Tratnik, da Bahrein Merida, e o jovem francês Benoît Cosnefroy, da equipe AG2R La Mondiale, campeão mundial sub-23 em 2017. Mas logo essa fuga foi neutralizada em um contra-ataque, formou a segunda fuga do dia, incluindo o dinamarquês Mads Wurtz Schmidt, da Katusha Alpecin, o campeão da Letônia, Tom Skilges, da Trek Segafredo, o líder da classificação de montanha, Tim Wellens, da Lotto Soudal, e o australiano Simon Clarke, da Education First, o melhor colocado na classificação geral a 5 minutos e 4 segundos do líder. E em busca de mais pontos, Tim Wellens foi o primeiro a passar no prêmio de montanha de terceira categoria, mantendo a liderança na classificação de rei da montanha. Os 4 escapados tinham 1,5 minuto de vantagem, mas Elia Viviani, Peter Sagan e Michael Matthews ainda sprintaram na meta-volante em Hellenstein, disputando alguns pontos no sprint intermediário. E a 71 km da chegada, os escapados tinham mais de 2 minutos de vantagem sobre o pelotão, quando chegavam Côte d'Eu-Königsburg, subida de 5 km e 900 metros, com 5,8% de inclinação. O pelotão seguia compacto na captura dos escapados, com a montanha ao fundo, e onde Tim Wellens passou em primeiro no com Tom Skilges em segundo e Simon Clarke em terceiro. E liderando o número de quedas no pelotão do Tour de France 2019, Tony Galopin dessa vez foi atropelado por um ombrelone. O ciclista francês parece estar numa maré de azar. Enquanto isso, no pelotão, quem botava a cara no vento era o campeão argentino Max Richese, da Deceuninck Quick-Step, diminuindo a diferença dos líderes para cerca de 1 minuto. E a 37 km do final, foi Skilges, da Trek Segafredo, que forçou o ritmo, largando os demais escapados de roda, para passar em primeiro no prêmio de montanha do Côte de Trois-Épines. E o pelotão continuava na caça dos escapados, com a equipe Sunweb acelerando na ponta, diminuindo a diferença para menos de 1 minuto, a pouco mais de 30 km para o final. E na cabeça de carreira, o campeão da Letônia, Tom Skilges, da Trek Segafredo, arriscava tudo na descida, enquanto Tim Wellens cumprimentava Simon Clarke, agradecendo a parceria na fuga de hoje, já que os dois estavam prestes a serem capturados pelo pelotão principal. E a 22 km do final, Tom Skilges também foi neutralizado, na passagem do Côte de Saint-Château, a última subida do dia. E sofrendo na subida, já atrás da caravana, estava o russo Inur Zakharin, da equipe Katusha Alpecin, com Edvald Boasson-Hagen passando do lado, perseguindo o pelotão depois de ter sofrido um problema mecânico. Sandro Maurice, da Want Gobert, conquistou mais pontos no último prêmio de montanha do dia, enquanto Nils Politt, da Katusha, se segurava para não sobrar do pelotão na subida. E com uma tremenda técnica na descida, era o líder geral, Julien Alaphilippe, que acelerava, chegando a quase 80 km por hora, quando faltavam 11 km para o final. E faltando pouco mais de 8 km para a chegada, finalmente Boasson-Hagen conseguiu encostar no pelotão. E logo depois o português Rui Costa, da UAE, o vice-campeão do Tour de Romandie este ano, partiu para um ataque solo. Mas com a chegada se aproximando, as equipes aceleravam para encontrar o melhor posicionamento para os seus velocistas. E com a Bora Hansgrohe, a Sunweb e a Jumbo-Visma embalando o trem da chegada. E com as equipes rodando na casa dos 55 km por hora, seria muito difícil o português Rui Costa manter a liderança da prova sozinho. E a 2 km da linha de chegada, era o fim da linha para Rui Costa, com o campeão alemão Max Schachmann liderando o pelotão. E na passagem pelo Flamme Rouge, a 1 km da chegada, o pelotão estava compacto, com Matej Mohoric, da Bahrein Merida, passando em primeiro na última curva.
E nos últimos metros, o campeão sul-africano Daryl Impey embala o sprint para Mitchelton Scott. O campeão europeu Matteo Trentin salta da roda de Jasper Stuyven e acelera mais forte rente às grades, trazendo de roda o Wout van Aert da Jumbo-Visma, que veste a camisa branca de líder entre os mais jovens, mas despejando mais potência com a camisa verde de líder por pontos. É o eslovaco Peter Sagan da Bora Hansgrohe, que ergue os braços e vem para a vitória da quinta etapa do Tour de France 2019. Peter Sagan conquista a 12ª vitória em etapas em todas as suas participações no Tour de France e chega a 113 vitórias em sua carreira profissional. Um número impressionante para o ciclista de 29 anos, que segue mais líder do que nunca na disputa da camisa verde da classificação por pontos do Tour de France. Aí a confirmação dos top 10 da quinta etapa, que teve o belga Wout van Aert da Jumbo-Visma chegando em segundo, o italiano Matteo Trentin da Mitchelton Scott foi o terceiro, Sonny Colbrelli da Bahrein do quarto e Greg Van Avermaet da CCC em quinto. E na liderança geral do Tour de France 2019, segue o francês Julien Alaphilippe da Deceuninck Quick-Step, agora com 14 segundos de vantagem sobre o belga Wout van Aert da Jumbo-Visma, e em terceiro permanece o holandês Steven Kruijswijk a 25 segundos. Festejando muito no pódio, o tricampeão mundial Peter Sagan segue no controle da liderança da classificação por pontos, com 47 pontos à frente de Michael Matthews da Sunweb. E amanhã a sexta etapa do Tour de France terá a primeira etapa de montanha com chegada ao alto, percorrendo 160,5 km entre Meuse e La Planche de Bellefille. Uma íngreme subida de 7 km, que terá a última parte até o topo da escalada passando por uma estrada de gravel, o piso de cascalho e uma inclinação que chega até 20%, então fique ligado no GCN Português.